Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo e espero que fique até o final para entender sobre o assunto que às vezes exige um pouquinho de mais de atenção, certo? Que hoje vou abranger aqui a respeito da madureza espiritual. Para começar, uma coisa que é muito óbvia é que quando se fala em uma pessoa madura, refere-se a uma pessoa experiente, não é? Como mencionei em outro vídeo, uma pessoa só fica madura fisicamente depois de uma certa idade. Então também, com respeito à madureza espiritual, depende não só da idade, olha só, aí já entra outro fator importante. E qual é este fator? O conhecimento. Não apenas conhecimento superficial de alguma coisa referente à sua crença, mas o conhecimento mais profundo. Entendeu como que é a questão? Vamos fazer aqui uma comparação. Se você tivesse que ir fazer uma cirurgia, que tipo de médico você escolheria? Será que aquele médico novato, aquele inexperiente? Não. Com certeza você ia querer saber se ele já tem uma boa bagagem de experiência, se já operou várias pessoas, até seus conhecidos, amigos e tal. E como que foi o procedimento, foi correto? Então todas as coisas que exigem uma perícia, né, então a pessoa ela deve ter não só o conhecimento da causa, mas ter experiência, né? Por isso que se diz que um piloto de avião precisa ter não sei lá quantas mil horas ou horas de voo. Por quê? Porque ele já adquiriu experiência. Então, na madureza espiritual, quando se fala de uma pessoa espiritualmente madura, então não é apenas o tempo em si, porque o tempo ajuda, lógico, com o tempo se ganha experiência, mas se não tiver conhecimento, né, porque não só conhecimento em si, olha só, é necessário ter o discernimento e a perspicácia, né? Aí tem algum exemplo que a gente pode lembrar de pessoas maduras do passado, né? Temos. Inclusive foi esse personagem que destacou a importância da madureza espiritual. Certa vez ele escreveu algo mais ou menos assim, dizendo: olha, eu gostaria de falar para vocês coisas mais profundas, mas vocês não têm o entendimento necessário para assimilar aquilo que eu vou dizer. Então, vou escrever apenas sobre assuntos primários. E é o que, embora ele abrangeu ali assuntos mais profundos, mas eram para pessoas que já tinham conhecimento. Aí ele destaca: quem são as pessoas maduras espiritualmente? Ele mesmo diz, até fazendo uma comparação. Por exemplo, antes ele falou que eles ainda estavam tomando leite. O leite é para quem? Para bebês. No caso ali, bebês espirituais. Porque, aí ele diz, porque o alimento sólido, olhem só, o alimento sólido, o alimento mais consistente, ele diz, são para as pessoas maduras, logicamente maduras espiritualmente. Aí ele diz, para aquelas que pelo uso têm as suas faculdades treinadas para distinguir tanto o certo como o errado. Bem, mas
O que seriam coisas mais profundas? Tem coisas que são normais, você aprender, né? Coisas que são até corriqueiras dentro de qualquer organização religiosa. Mas tem algumas coisas que são mais, que exigem mais entendimento, né? Ou seja, exige mais conhecimento para entender, porque é uma questão de discernir, é uma questão de perspicácia, uma questão de algo além daquilo que você sabe para o dia a dia, né? Tem algumas coisas que não há por que ficar quebrando a cabeça com aquilo. Mas tem coisas que as pessoas teimam, mas não dizem nada, não é? Então uma pessoa madura, ela não apenas diz algo referente à sua crença, como também ela tem a capacidade de explicar com provas. Provas que eu digo são referências, são fontes, como em qualquer notícia. Você talvez ouça uma notícia no rádio, na televisão, ou na internet, e aí você vai perguntar: quem será que escreveu tal artigo? Será que tal pessoa é de credibilidade? E ela baseou em que fontes? Será que ela baseou na fonte de que ouviu falar, ou do achismo? Ah, ele acha que é assim. Bom, então a questão espiritual não é achismo, ou é ou não é, certo? Então, se você tem a sua crença, é bom parar e pensar. Se você é uma pessoa madura, você sabe defender a sua fé, não é? Você sabe defender a sua crença, a sua esperança, ou naquilo em que você acredita. Agora, se você não sabe, então você, infelizmente, é como diz lá, que eu já citei aqui no começo, que dizia que as pessoas estavam ainda tomando o leite. Então, todo mundo começa pelo leite, lógico, mas depois vem as coisas mais profundas. E uma das coisas mais profundas, conforme eu acabei de dizer, é defender a sua crença. Se você não tem argumentos suficientes para defender a sua crença, está faltando alguma coisa, não é verdade? Agora pense o seguinte: uma pessoa forte, uma pessoa fisicamente falando, né? Pessoa forte fisicamente, já crescida, com certo vigor, já bem robusta, ela teria medo de uma criança chegar nela e, vamos supor que dele um soco? Nada. Não tem por que temer que uma criança oferece de perigo ou de ameaça para uma pessoa grande, né? Nesse caso, se for uma competição, já sabe, né? Bom, mas não é esse o caso. Vamos entender melhor por que estou falando isso. Porque tem pessoas que têm medo de falar sobre religião. Inclusive elas dizem: religião não se discute. Mas espera aí. Então está tudo errado, porque no passado as pessoas não discutiam ao ponto de haver uma altercação, ou uma briga, ou um combate entre elas, combate físico, nada disso. E nem talvez de erguer a voz com brados e assim, não. Eles raciocinavam. E quem é que tem medo de raciocinar? Quem não tem argumento. Porque a pessoa que não tem o conhecimento, né, para fortalecer seu argumento, ela fica na defensiva, não é?
Ao invés dela falar, olha, é assim, assim, eu entendo assim, assim, assim. Por que que ela não faz isso? Ela já chega atacando a pessoa. Talvez usando adjetivos, né? Como a pessoa é um herege, é um, sei lá, qualquer outra coisa. Ao invés de falar, não, você não notou que você não está entendendo bem esse ponto? Aí a pessoa que tem madureza, tem a mansidão, tem o respeito, tem os meios, né, de conversar e fazer a pessoa raciocinar. Só que, infelizmente, quando a gente fala em raciocinar, alguns ficam furiosos. Por que será? Porque uma pessoa ficaria brava quando a gente fala sobre a importância de raciocinar, sendo que o raciocínio é uma dádiva que nós temos para nos orientar e orientar também a outros. Então este era o recado que eu tinha para dar para hoje. Se apreciou, passe para frente para outras pessoas. Se não concordou, também deixe nos comentários. E também peço que se inscreva no canal, né? E possam contar comigo nos próximos vídeos, onde estarei falando sobre outros assuntos semelhantes a este. Então, por enquanto, agradeço a sua atenção e muito obrigado.